Chunura bambari, la lokurura burna bararu, I asharana, kurna burna, vurni vurna, arori vuri. Buenas tardes ou buenas noches. Boa noite. Olá, gente, tudo bem? Muito bem. O tema de hoje é para entender mais um pouco do jogo, né? E da questão da índole, do divisor de águas entre o jogo, o joio e o trigo, sobre muitos fatores. Não vai ser muito longo, eu estou carregando o celular que deixei descarregar, mas basicamente é o seguinte: nós estamos chegando a hora, final de semana, festa de Cosme e Damião, né? A turma da Umbanda, Candomblé, está todo mundo preparando as festas, tudo tal. E hoje de manhã, né, quando eu fiz as oferendas para Cosme e Damião também, né? Aí o Mirim me pediu, o Exu Mirim pediu: Rodrigo, explica um pouco para as pessoas sobre essa questão dos orixás botes. Então o tema de hoje, gente, é orixá botes, ou seja, os orixás que estão no plano imaterial, que representam o papel de Egum. Ou seja, esse Egum, ele é um desencarnado, certo? Porém, ele é um algoritmo do sistema IA da Terra, ou seja, do simulador quântico encarnacional, sistema avatárico. Então vamos recapitular um pouco para vocês entenderem essa live, né? E nas fontes. Primeiramente, eu gostaria de relembrar a todos que vocês deveriam procurar aí no Amazon Prime o 13º Andar. Tá? Esse filme é de 99, 98. Ele explica no filme que os caras desenvolveram, através de um supercomputador, um computador quântico, um simulador onde você entra naquele simulador e dentro daquela simulação você tem um planeta Terra do ano 1937, eu acho, Estados Unidos, basicamente. Acontece que quando o filme vai se desenrolando, tá, eles descobrem que eles que tinham criado um simulador já era uma simulação do ano 2023. Né? Ou seja, no ano 2023, eles conseguem desenvolver um simulador quântico encarnacional. E aquela realidade daqueles atores, que é no ano, acho que 2000, 99, uma coisa assim, eles estavam desenvolvendo um simulador que volta para o ano 1932, 37, uma coisa assim. Então esse filme mostra a diferença entre um usuário, ou seja, aquele que tem um corpo em estado de êxtase ou criogenia do outro lado no simulador como o sistema, tipo o metaverso, e os que não têm, que são simplesmente algoritmos do programa, que tem corpo, personalidade, sentimentos, emoções, nascem e morrem como todos nós, praticam sexo, amam, odeiam, são exatamente iguais a nós. Iguais. O computador gerou algoritmos feitos à imagem e semelhança do Criador, no caso nosso, certo? Que isso fique bem claro. Os bots, os algoritmos, eles têm sentimentos, emoções, como qualquer um, fazem sexo, têm filhos, reencarnam, como todos, porque eles estão dentro do simulador quântico, do algoritmo do simulador encarnacional Terra, que foi criado há milhares de anos atrás pela Federação, pela Aliança, após a reconstrução da Guerra de Órion, e que os Chopardes assumiram uns 20 mil anos atrás, junto com os draconianos, e a coisa entornou, tá? Então essa é a primeira referência para vocês entenderem tudo que eu vou falar agora, na sequência. O outro aspecto que a gente deve lembrar, que também fala sobre simulação, sobre algoritmos e controle IA, não sei o que, é o seriado Westworld, né? O primeiro ano é interessante, o segundo ano, os primeiros 5 capítulos eu achei isso uma carnificina, mas a partir do 8º, do 9º fica bom. E o 3º e 4º ano é muito bom. Ali você também consegue entender um pouco sobre a matriz computacional, os bots, os algoritmos e a manipulação
certo? Aí, se a gente falar também de um filme que é importante para entender toda essa questão, é o filme Matrix, principalmente o primeiro, né? Então, isso aqui são referências para vocês entenderem um pouco do que a gente vai conversar. Eu gravei para a plataforma, nesse final de semana em Novo Hamburgo, um vídeo que foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa foi publicada hoje, e a segunda etapa vai para a semana que vem, que é sobre as superinteligências, que é sobre como um filho paradisíaco é formatado, partindo da somatória da rede neural de toda a civilização de um planeta inteiro, né, até, paralelamente, a um filho paradisíaco criado por osmose pelos ancestrais. Então ali ainda vou entrar em detalhes, vou falar mais. Eu dei o exemplo de Canopus, né, e isso é bom para vocês começarem a entender a outra parte do projeto micaélico, etc, etc. Bom, então, eu já comentei em vários cursos, já comentei na plataforma fechada, que nós temos, então, entre 70%, alguns falam até 75% da população da Terra é um algoritmo, certo? Ou seja, essas pessoas não têm um corpo criogênico em estado de crioêxtase, como a gente chama, né? A gente fala criogenia, mas é crioêxtase. Mas eles são uma rede neural criada pelo IA, que está na Terra, tá? E automaticamente esse IA da Terra gera um algoritmo e dá vida para eles, eles encarnam, certo? Como todos nós. Então, a primeira coisa a ser aqui comentada sobre isso é o seguinte. Exatamente, Edu, tem uma matéria muito interessante que eu li, que eu não sei se não me engano é um prêmio Nobel, ou é um cara nesse nível, que ele diz que a grande chance de a gente estar dentro de um simulador quântico é cada vez mais coerente dentro do desenvolvimento da atual física quântica. Porque quando você estuda a estrutura dos bárions, né, mesospi, todos os tijolos da matéria bariônica, né, que é quando você desdobra os bárions, tá? O que acaba acontecendo? Você sabe que quando você pega um átomo e outro, a distância entre os átomos é quase anos-luz em distância entre um e outro. Então a coesão molecular que nós vivemos, ela só pode ser um holograma, segundo algumas leituras de vários cientistas de renome, tá? Eu não lembro o nome deles agora de cabeça, mas são vários cientistas que já alertam que nós estamos dentro de um simulador quântico, exatamente igual à proposta do filme Matrix, que veio um pouquinho depois do filme O 13º Andar, na mesma tocada, tá? Então, só para vocês entenderem por que eu estou abordando isso. Então, dentro do simulador quântico, quando ele foi formatado antes da posse de Chupatz draconiana, o projeto aqui era fazer com que draconianos, humanos, felídeos, insectoides, humanoides e todas as raças pudessem ter experiência dentro do projeto élfico e outras raças que tinham aqui, e a estrutura humana, antes do Homo sapiens, de Mu, justamente para trabalhar a questão emotiva, a questão afetiva, a questão de vários outros fatores que estavam sendo trabalhados na reconstrução da zona neutra, né? Lembrando que ao longo dos 8.635 anos-luz foram pulverizados mais de 3.000 sistemas solares e 2.000 estão em reconstrução. E dentro dessa área zona neutra, que você chama de cinturão de fótons, nós temos aí aproximadamente algo em torno de 634 planetas em estado de quarentena para reconstrução e raças que têm o propósito de serem usadas como avatares encarnacionais para a gente ir diminuindo a, vamos chamar assim, de mágoa que exila entre uma espécie e outra espécie. Então a Terra tinha essa função com diversas espécies que aqui existiram, até que por fim se coloca o projeto humano semi-adâmico numa fase anterior, com Mu, Lemúria, Pangeia, e aí houveram problemas. O Homo sapiens é um projeto posterior, um projeto bem mais recente, que acabou sendo manipulado pelos Anunnakis em Nibiru, das antigas delegações e outros grupos. Isso aí também já contei para todos vocês. Pois bem, então o que acontece? Antes que os Anunnakis assumissem, o projeto encarnacional aqui, ele era harmônico. Você vinha, escolhia, quero ter uma encarnação para ter uma experiência nessa estrutura, ia embora, voltava para a tua realidade e voltava para cá se você queria. Não era compulsório.
tirando os exilados de Capela, Talsete, Boronac. Tá, existiam esses casos também, lógico, mas a maior parte que não era exilada, ela vinha e saía aqui de boa, porque ela não estava presa a nenhum contrato, a nenhuma, vamos dizer, penalidade. Quando os Anunnakis, os Chopates, assumiram e colocaram a Lua na nossa órbita, eles alteraram as prerrogativas do processo de acesso e de saída, tornando a ascensão, que é a saída aqui, quase que impossível. Tá? E aí começam os problemas. Então, o que eles fazem? Eles remodelam e realteram. Olá, Deni. Eles realteram toda a prerrogativa de segurança do simulador quântico. E aí se cria uma segunda hierarquia espiritual. A primeira já existia, que aí nós chamamos de Fraternidade Branca, né? E de todas as ramificações da grande Fraternidade Branca, que é antiquíssima, foi fundamentada aqui por Sanat Kumara há 16 milhões de anos atrás. Os Chopates chegaram a 90 mil, 87 mil e assumiram o poder para valer há 20 mil anos. Entende? Então, de 20 mil anos para cá, que isso aqui virou uma merda. Tá? Antes não era assim. Então, o que acaba acontecendo, que a gente tem que entender? Os Chopates e os draconianos criaram uma hierarquia espiritual paralela, chamada umbral, chamada purgatório. E ali se criam eguns holográficos, quiumbas holográficos, para tentar baixar o coeficiente intelectual e impor as sanções das religiões que são inseridas na Terra. Então, criam-se religiões dogmáticas, cria-se a ideologia do karma, do medo, da culpa, de todo o processo dogmático, à base de castigo. Se você não é temente a Deus, você é punido. Se você não é temente aos deuses, você é punido. Se você não paga tributo aos deuses, você é punido. Entre isso, obrigação de fazer oferendas, obrigação de dar comida, obrigação de X, Y, tal, obrigação de rezar, obrigação de ficar de joelho, cabeça baixa perante os deuses. Então, tudo isso são, basicamente, obrigações que foram impostas pelos deuses que assumiram o poder nesse planeta. E gradualmente, partindo desse processo, o que eles acabam fazendo? Vão formatando falsos guardiões espirituais, o que a gente chamaria hoje no Brasil de zombeteiros. Zombeteiros que também estão no padrão disfarçados de orixás, que eles podem se disfarçar de Exu, de Pombagira, de Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, Herê, Exumirim, Pombagira-mirim, por aí vai. Quem é da Umbanda, da velha Umbanda, do velho Candomblé, sabe o que eu estou falando é verdade. É comum você encontrar zombeteiro se fazendo passar por Exu ou por Caboclo. Então o que eu estou contando não é nenhuma novidade. Só estou trazendo aqui para a gente rever dentro dessa nova ótica. Então, com essa nova visualização ou cenário que eu estou colocando para vocês, tá? Nós temos orixás de verdade e falsos orixás, certo? Então, nós temos que entender que aqui vem nossa questão, justamente agora, porque nós temos o Código do Damião. Nós temos, sim, orixás na linha de Herê, falsos, os zombeteiros, e temos os verdadeiros. Mas independente disso, independente do zombeteiro, independente dos verdadeiros, existe uma questão aqui que é mais importante. Deixa eu baixar, que isso aqui tá calor, tá quente, tá essa virada de temperatura. Nós temos que entender uma coisa muito importante. A nossa índole. Quando você fala de um herê, tu fala de um orixá, de um caboclo, preto velho, da hierarquia espiritual, para quem é espírita, para quem é do candomblé, quem é da umbanda, existem aqueles que amam os orixás mais do que a sua própria vida, que dão a sua vida pelos orixás, certo? Vestem a camisa da umbanda, vestem a camisa do candomblé, vestem a camisa do kardecismo. Então essas pessoas, eles têm uma relação com os orixás extremamente profunda, de integração, de amor, de entrega, de doação. E muitas pessoas que estão no candomblé ou na umbanda ou no kardecismo estão ali só para arrancar a lasquinha. Ah, se funcionar, ok. Se o orixá puder me ajudar, ok. Senão eu vou para outro lugar. Então essa é a primeira diferença que a gente tem que entender. Existem pessoas que usufruem da umbanda e do candomblé como outros usufruem do emprego. Ah, enquanto me serve, tá ok. Certo? Mas nem todos são assim.
Então é importante que a gente entenda. Boa noite, Patrick. É muito importante que entenda isso. Existem pessoas que têm uma relação de carinho, de amor, de devoção, de entrega aos orixás. E essas pessoas que têm essa profunda conexão com os orixás, eles estão muito mais além da frequência dos zombeteiros, porque eles percebem a frequência do orixá, eles percebem quando tem um orixá ou não ali. Já não é nem uma questão intuitiva, é uma fusão de rede neural. A diferença daquela pessoa que está só tirando uma lasquinha da Umbanda do Candomblé enquanto lhe serve, ele não consegue diferenciar, porque ele não está lá, ele não está focado, ele não está inserido no contexto espiritual que existe atrás de uma casa espírita. Então, quando a gente fala nos eventuais orixás botes, deixa eu desligar porque agora está me dando frio. Quando existem potencialmente os orixás botes, eu não vejo o maior problema, porque cada um tem o que merece, cada um vai fazer contato com aquilo que está na sua frequência, entende? Então, hoje quando esse mirim veio, eu estava pondo as velas, colocando os doces, os chocolates, as coisinhas para eles e tal, ele me pediu, dá uma esclarecida para as pessoas. Porque, na verdade, é assim, mas Rodrigo, mas você é devocional? Eu não sou devocional, nunca fui. Mas eles existem. Então, a minha relação com os orixás não é devocional, é de carinho, é de amor, é de gratidão por tudo que eles fazem por nós e a gente não dá nada em troca. Vocês acham que chocolate, balinha, pinga, cachaça, Coca-Cola, Guaraná para ele é importante? É algo assim que para ele seja tão útil? Não. O que eles estão vendo é a nossa atitude, nossa postura. É isso que o orixá vê, gente. Nossa postura, nossa atitude. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que independente de ser Cosme e Damião esse final de semana, que são as nossas crianças, aquelas que não lograram nascer, ou que estão em missão no outro plano, não importa. Independente de elas serem crianças, elas têm uma consciência. E elas estão observando a nossa postura, a nossa conduta, nosso reto agir, reto atuar, reto pensar. E o orixá fica muito triste quando vê que para nós, Umbanda e Candomblé é simplesmente uma plataforma para atingir alguma coisa no plano material. E todo mundo esquece uma coisa, todos nós vamos morrer. E a matéria fica, mas o que vai? Consciência, atitude, postura. Então quando você não tem uma postura correta para com os teus próprios orixás, você não tem uma postura correta para com toda a hierarquia espiritual, o que tu acha que acontece com a gente quando chega do outro lado? A gente é reprovado, porque a nossa índole não é digna de ascensionar, então a gente fica preso aqui. O simulador quântico não reconhece uma consciência que não passou pelos preceitos do amor, da compaixão, da ternura, da misericórdia, que é justamente o que Chico Xavier ensinou, Jesus Cristo ensinou, Kuan Yin ensinou, Gautama ensinou, El Morya, Djalku, todos os grandes mestres ensinaram isso. Amor, compaixão, ternura. Entende? Então, eu conheço muita gente que é soberba dentro do Candomblé, dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo e dentro da vida como um todo. E essas pessoas, quando chegam no outro lado, gente, são reprovadas totalmente. Porque a atitude delas, seja pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, demonstra que elas pertencem à matéria, não ao plano espiritual. Muitas são botes, sim, mas muitas não são. Entende? Então, a Terra, ela está aqui para ser um planeta expiatório, para verificar a nossa índole, nossa conduta, nossa postura, tá? Que nós precisamos ter para com a hierarquia espiritual e com a gente mesmo. Eu dou como exemplo com os animais, as pessoas que maltratam animais. Se as pessoas não têm condição de amar um gato, um cachorro, um papagaio,
não tem condições de, sabe, de compartilhar momentos da sua vida com um gato, um cachorro, um passarinho que seja, porque é muito ocupada, porque não sei o quê. Ela também não tem tempo de cuidar dos orixás. Só quando é interessante, lógico. Não, quando interessa, assim, aí tudo bem. Mas quando não interessa, não tem nem com os orixás. Então não importa se o orixá que vocês têm acesso na Umbanda, no Candomblé, não importa. Se esse orixá é um orixá de verdade, é um orixá da matriz de controle. O que importa é a tua conduta, tua postura. Isso que está sendo colocado em teste. Não é se você acredita ou não em orixá. Não. É a tua postura no dia a dia, na vida. Como você lida com a vida, como você lida com tudo que está no teu entorno. Nós estamos em momentos finais no planeta. Vocês estão vendo terremoto, tsunami em todo lugar, a China foi inundada, Hong Kong está debaixo d'água, terremoto de magnitudes altas em vários lugares. Não tem um país que não esteja tendo problemas. Vocês viram o Rio Grande do Sul, gente? Uma cidade inteira ficou a mais de 20 metros de lâmina d'água. Não vou nem entrar nos detalhes se é por culpa do rato, por erro humano ou da natureza, não importa. As catástrofes estão diariamente. A Líbia tem mais de 11 mil mortos e 10 mil desaparecidos, para não dizer mortos. Tá? Fora outros lugares estão um caos. Isso são sinais de que nós estamos tendo uma atividade, um aumento exponencial, lento, mas exponencial, de atividades geológicas, sísmicas e climáticas que antes não haviam. Para acelerar a Agenda 2030, que já dizem que é 2025, outros já estão falando em 2024, não importa, ela está acelerando. Para mim não importa se é 2030, isso não é o problema. O problema é que as coisas estão acelerando. Alguns estão percebendo, outros não querem enxergar. Então, na medida que a agenda vai se acelerando e o cerco vai apertando para nós temos que estar entendendo que quanto mais o cerco aperta, mais a nossa índole vai ser também apertada. Mais a nossa índole vai ser colocada em xeque-mate. Mais a gente vai sofrer, mais a gente vai ser colocado num teste único. Qual é a tua índole? Entende? Então, esta data comemorativa de Cosme e Damião, etc., é uma data como muitas outras. Mas, curiosamente, aquele herê estava ali pedindo para mim fazer o que eu estou fazendo agora, nessa live. Era o Mirim, um Exu Mirim. Aí eu sei que muitas pessoas têm preconceito com Exu Mirim. Volto a dizer, Exu é tudo. E Exu Mirim no Candomblé é louvado. Não é muito comentado em respeito à hierarquia, mas é louvado. Pombagira Mirim também. Tá? Existe um respeito muito grande pela linha de herê. Por isso que não se fala tanto como muitas pessoas às vezes gostariam, né? Essa caneca eu ganhei de presente do amigo Basco, lá no País Basco. O nome dele é Tormenta, Thor. Mas em euskera o nome dele, eu estou tentando relembrar o nome dele, que o nome dele é euskera, né? Basco. É complicado o nome dele. Esqueci agora. Tá? Então, gente, a gente tem que entender isso. Não importa se os orixás que a gente tem acesso ou não dentro do nosso Umbanda, nosso Ilê, é um bote ou não é um bote. O que é colocado aqui em teste é a nossa índole, nossa conduta, nossa postura. Tá? Ekaits. O nome do nome que me deu esse aqui chama Ekaits, que em basco, euskera, significa tormenta. Eu tenho uma porrada de caneca, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta inteligente. A pergunta é se os bots podem ser manipulados para interesses? Sim. Os globalistas, os Illuminatis, tudo que eles estão fazendo no mundo, eles estão manipulando o planeta, as pessoas, os políticos, né, através da manipulação do BlackRock e da Vanguard. Essas duas empresas que controlam toda a economia do mundo e toda a estrutura
controlam o mundo e controlam os bots porque eles estão ligados aos draconianos e, por sua vez, aos chopates. Então, óbvio, os bots são controlados. Mas, independente disso, a questão aqui não é essa. A questão é nossa índole, nossa postura. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É muito fácil jogar a culpa nos chopates, nos draconianos, em todo mundo, dos nossos problemas, que é o que todo mundo faz. Mas a gente não para assumir também o que a gente aprontou, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente pensa, o que a gente projeta de forma pensamento, o que a gente projeta de egrégora no dia a dia. Entende? Então, é aí que vem o teste da nossa índole. O que nós somos, quem nós somos no dia a dia. Entende? Então, é aí que está o grande problema. Porque assim, a economia está uma merda. Tá, tudo bem. Vamos falar do governo, tá, tudo bem. Não tem problema. Tá. Só que independente da economia estar uma merda, quando a economia estava boa, a gente reclamava de outra coisa. Certo? Desde que eu estou nesse planeta, desde que eu uso esse corpo aqui, que eu escuto que a gente está em crise. Os anos 70 é a crise do petróleo. Os anos 60 era a crise da guerra, não sei que negócio. Os anos 80 a crise, os anos 90 a crise. Sempre em crise. E nós continuamos seguindo adiante e todo mundo está se virando. Entende? Então, não é porque existe uma crise que a gente vai parar de viver. Não é porque existe uma crise que eu vou me tornar um meliante. Não é porque existe uma crise que eu vou me tornar uma pessoa ruim, certo? Aí que vem a questão do teste de índole, de comportamento. É essa jogada que está sendo colocada nesse planeta e as pessoas não querem entender. Né? Quando eu dei o exemplo, quando eu comecei a aplicar dos bots e do simulador quântico, que quando você estuda um pouco sobre Anubis, o deus da morte dos egípcios, né? Quando a pessoa morria, Anubis pegava o coração do cara e colocava numa balança. Se a balança subia, a pessoa tinha uma boa índole. Podia ter feito burrada, mas tinha uma boa índole. Então ele seguia para um novo nível de evolução e desenvolvimento. Mas quando o coração baixava, é porque ele tinha má índole. Então ele ia para o purgatório, para o umbral. Tá? Então, é isso que vocês têm que tomar em conta. Então, Patrick, tu viu o vídeo então lá sobre a primeira parte sobre os canopianos, né? Ainda vou ter que conversar muita coisa sobre aquilo ali. O problema é que os processos que vêm pela frente, nem todos vão passar. Muitos já vão estar fora. Outros não vão nem se dar conta, efetivamente, porque tem tanta energia positiva que não vão nem perceber. E quem está com energia mais densa, mais pesada, é que vai receber a carga. Tá? Mas o que eu quero que seja colocado, entendido aqui, efetivamente, é a questão da nossa postura frente a tudo que está acontecendo. Entende? Frente a tudo que está ocorrendo. Por exemplo, eu já não é de hoje, eu não comento para não fazer, né, alarde, mas, por exemplo, eu desde o ano 2019 que eu venho ajudando ONGs e animais. Mês passado paguei a cirurgia de um gatinho, o Oreo, que foi mordido, quebrou uma pata, sei lá, eu fiz a cirurgia dele, paguei a cirurgia para o veterinário, eu vou ajudando. Parte da arrecadação de tudo que é vendido na loja virtual com o Edson vai para ajudar a pet, comprar ração, vacina, medicação. Parte da venda da farmácia da Gardelli, do que é vendido os produtos da OnHome, também é reservado para ajudar ONGs que cuidam de gato, cachorro, o que for. Eu tento fazer a minha parte. Esse ano eu tinha pensado em fazer umas 3, 4 palestras para arrecadar só em ração e uma taxa de dinheiro baixa para direcionar para ajudar as ONGs. Mas como minha correria é tão grande, eu não estou tendo tempo. Até já, esqueço, quando eu vejo já passou um ano praticamente, né? Então, assim, eu tento fazer do meu jeito, eu nem divulgo muito isso, né? Porque o pessoal fala, Rodrigo é interesseiro. Mas não, eu sempre fiz isso, não é de hoje, entende? Então, todos os produtos on-home, seja os cosméticos, os fitoterápicos, a gente
uma parte vai para ajudar animais que estão precisando, tá? Isso eu falo que é uma parte do que eu posso fazer por ajudar. E não entrar na frequência, coitado do bichinho, coitado do sei o quê. Eu tento fazer o que eu posso, entende? Então, a gente tem que ter essa relação, esse entendimento da nossa consciência, nosso caráter, nossa forma de ser, nossa forma de atuar, tá? Então, não estou cobrando de vocês que vocês façam o que eu faço, não, certo? Mas eu estou comentando que eu tenho feito isso desde 2019, quando eu anunciei que eu iria ajudar os pets, eu continuo fazendo. Todo mês a gente dá comida, paga remédio, paga cirurgia. Esse, inclusive, eu tirei do meu bolso. Não foi nem do dinheiro, né? Eu peguei, tá ali, era 2 pau e 600 a cirurgia do gato. Falei, eu vou tirar do meu bolso. Coitado do animal, não posso ver um bicho nesse estado. Lógico que não dá para atender todos, é óbvio, não tem como, né? Mas aí eu faço uma seleção, porque também já tive golpe, já teve gente colocando bicho que não existia. Isso também já aconteceu. Então, se eu estou colocando que eu não fico focado nas desgraças, que nem no Rio Grande do Sul. Tem um bando de bicho desabrigado que os bombeiros, a Defesa Civil resgatou. Tem um monte de gente passando necessidade. Então, está tendo um mutirão. No nosso curso foi feito um mutirão para arrecadar ração para os animais e comidas, material de higiene, etc., para levar para o pessoal lá das cidades que foram atingidas pelo Rio Grande do Sul. Só que não houve muita adesão, entende? Então a gente tenta fazer as coisas para ajudar. Isso é uma forma do quê? De você demonstrar que você não está entrando na frequência da desgraça, na frequência do que eles querem que a gente entre. No desespero, na raiva, no ódio, na revolta. Não. É o processo. É um processo cíclico que esse planeta tem periodicamente. Nós temos um fim de ciclo. O que nós não podemos é nós estarmos num fim de ciclo por desespero. É aí que está o nosso problema. Aí também é a nossa pegada. Se a gente entrar em desespero, é tudo que eles querem, baixar a nossa frequência. Aí a colheita está feita. Então, o que é a colheita? Retirar desse planeta, a nível umbralino, todas as pessoas que vibrem abaixo de uma frequência significativa. Entende? Então, para a gente manter nosso padrão de energia, eu não posso entrar na ideologia da desgraça do apocalipse. Não. Eu vou ter que seguir minha vida. Vou ajudar dentro do que a gente pode. Entende? E para a gente ajudar dentro do que a gente pode, a gente também precisa de ajuda. É aí que entra a nossa conexão com os orixás também. É uma mão de duas vias, ou seja, o orixá te dá o aporte e você faz a tua parte. Você fazendo a tua parte, o orixá te dá o aporte. E vice-versa. Agora, como eu disse, tem muitas pessoas que vão procurar um bando em candomblé quando ele é interessante. De resto, não querem nem saber. Até diz, eu não acredito nessas coisas. Ou seja, a hipocrisia que existe aí é absurda. Entende? O que eu atendia de gente, quando eu atendia terapeuticamente, que dizia que nunca tinha colocado a mão nessas coisas, não sei o quê, que eu via que o cara tinha feito feitiço, tinha feito mesmo, tinham devolvido e estava todo fodido. Então a hipocrisia é muito grande dentro desse planeta, em todas as áreas. Então isso está acabando. Por quê? Porque a vida está cobrando. A vida está cobrando de todo mundo. Todo mundo está sendo cobrado de alguma forma. Porque a gente está num fim de ciclo. Entende? Então, é aí que vem a questão da divisão do joio e do trigo, que tanto se falou na Bíblia, nas Escrituras, até nos Apócrifos. Tá? Nossa postura, nossa conduta, nossas atitudes, isso é o que determina o gradiente de frequência vibracional que a gente tem. Tá? Agora, nós temos várias outras questões importantes interligadas aí, por isso que eu sempre falo em medicina integrativa, em detox. Por quê? Porque existe outro fator que vocês esquecem, que eu canso de falar, mas as pessoas não têm interesse. E curiosamente, outro dia a gente fez um teste lá com o pessoal no vídeo em espanhol que repassaram meu no México. Todo mundo quer saber de espiritualidade, mas esquecem uma coisa prática, você está no corpo físico. Se você não cuida do teu corpo físico, o excesso de metais pesados, pico de cortisol, excesso de estradiol e outras coisas mais que a gente produz por um desajuste hormonal, também produzem depressão, produzem um monte de problemas que são associados com uma espiritualidade, com um quadro obsessor. E muitas vezes não é um quadro obsessor, não é uma magia, é uma disfunção hormonal.
Entende? Então, por isso que eu puxo sempre essa linha para a linha da medicina integrativa, para vocês entenderem que existe duas coisas paralelas: espiritualidade e o corpo físico. Os dois têm que estar alinhados. Os dois. Não adianta falar só em espiritualidade que se for do corpo. E também não adianta falar só do corpo e se for da espiritualidade. Eu tenho que ter os dois em um mesmo nível de equilíbrio. E isso é a parte mais difícil que eu tenho encontrado nesse mundo. As pessoas querem uma pílula. Ah, então me vê um remédio para tal coisa. A gente sabe que não é assim. Não existe um remédio para tal coisa. Existe um processo, existe uma metodologia para você chegar nesse equilíbrio. E essa metodologia começa pela alimentação, uma boa alimentação, detox com periodicidade. Por quê? Porque a gente sabe que por mais orgânico seja o alimento, o solo está contaminado, o ar está contaminado, a água está contaminada. Então o índice de contaminação nesse planeta é muito maior do que a gente imagina. Já tem gente aparecendo com pedaços de plástico dentro do corpo nas autópsias. Entende? Então, não adianta dizer, mas eu como natureba. Tá, só que tudo que a gente come natureba está contaminado. Então a gente tem que partir para o princípio também que eu tenho que dar atenção para as técnicas da linha ayurvédica, da linha da medicina chinesa, da linha integrativa de detox, de limpeza do tireoide, limpeza do intestino, limpeza dos rins, limpeza do fígado, limpeza de tudo que a gente puder limpar, periodicamente. Isso vai te manter espiritualmente em equilíbrio também, junto com o teu corpo físico. Então todo esse equilíbrio é importante e as pessoas não dão atenção. Entende? Então, tudo é um conjunto de coisas. Então, por exemplo, eu sei que o orixá faz milagre. A gente sabe que o orixá é foda, faz milagre. Tá? Mas quando o orixá vê que o seu filho não faz a parte dele, ele deixa a corda dar uma enforcada. Entende? Então, não é porque a gente está ligado a um bando com o candomblé que a gente vai abusar dos orixás e não cuidar da saúde. A gente tem que entender que o corpo físico é nossa responsabilidade. A gente faz a nossa parte, eles fazem a deles. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte: o orixá consegue interagir na nossa saúde? Consegue, até um certo limite, até um certo ponto. Além desse ponto, é muito difícil, porque hoje você já extrapolou o limite de sobrecarga do próprio corpo físico. Então tu já está com problema no rim, problema no fígado, problema no coração, problema nisso, problema... Já é muita coisa para resolver. E um faz efeito dominó no outro. Então quando você não chegou nesse nível, o orixá faz muita coisa e consegue segurar a peteca. Então o que acontece? Para eu poder fazer o corpo se regenerar, se auto-regenerar, eu preciso conversar com um bom médico. O Vitor está aí, Vitor Sorrentino. Pega as palestras dele. Ele dá um monte de palestra gratuita no Instagram para vocês começarem a entender como a coisa funciona. Lá em Ribeiro tem um monte de vídeo. Dr. Pablo, doutora Cláudia. Tá? Tem um monte de médico aí. A doutora Fernanda aqui, de Torres. A Isabela que está aí também. Ou seja, nós temos hoje informação suficiente para entender como o nosso organismo funciona, o que a gente pode ou não pode fazer. Então não é por falta de informação hoje solta na rede. Então entendo, se você quer fazer a fusão entre uma medicina integrativa, as informações que ali existem, mais o aporte dos orixás, na qual você vai mudar a tua alimentação, vai fazer os detox, vai fazer uma reposição hormonal, vai fazer um ajuste hormonal, o que quer que seja, com o devido apoio de um médico, um profissional credenciado, a tua vida vai evoluir, vai subir. Tá? E o orixá vai fazer a contraparte. Tá? Então, eu estou colocando isso porque muitas pessoas me questionam. Ah, mas Rodrigo, eu fiz uma oferenda para o orixá, mas minha saúde não melhorou. Tá, mas peraí. Em que estado está a tua saúde? Então não é assim. Entende? A saúde,
ela tem várias etapas do seu processo de desenvolvimento de uma doença ou de um desequilíbrio, certo? Então, nós temos que entender o seguinte: quando a gente tem um excesso de metais pesados, mercúrio, cádmio, agora a porra do grafeno, arsênico e outras porcarias mais, chumbo, alumínio, etc., nós temos os nossos microreceptores ou microtransmissores obstruídos, tanto na estrutura dos axônios quanto nas nossas glândulas. Entende? Então, essa é a parte mais complicada quando a gente começa a falar a parte da medicina endócrina. Toda a nossa parte endócrina, ou seja, hormonal, está comprometida quando nossos microtransmissores estão obstruídos ou contaminados com esses metais pesados. Então, enquanto não se limpar esses metais pesados, não se fazer a extração, o carreamento, que é a remoção deles através de algum mecanismo, o teu organismo não vai responder nem a medicação, nem a fitoterapia, nem a homeopatia, a praticamente nada. Nem o tratamento dos orixás. Por quê? Porque você tem um sistema endócrino hormonal obstruído. Tá? Então, tudo isso são questões que a gente tem que levar em consideração. Então, quando eu falo em detox, existem várias linhas que ensinam como fazer um detox correto, certo? Até com fitoterápico, de ervas brasileiras. Tem. Então, eu estou colocando para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas estão no desespero, estão depressivas, estão, vamos dizer assim, até desencantadas da vida, mas o seu problema é hormonal. Por exemplo, insuficiência de cortisol. O cara já acorda pior do que foi deitar. Deita cansado e acorda morto. Ele vai achar que a vida é uma merda, que nada presta, quer se matar. Na verdade, ele está o quê? Sem cortisol ou todo o efeito dominó dos hormônios que estão ali que não estão funcionando. Entende? Então, nem tudo é de foco espiritual, nem tudo, de fato, é uma questão de ordem espiritual. E é isso que as pessoas não querem entender. Elas querem um milagre, elas querem que o orixá, Harry Potter, faça a varinha mágica funcionar. Tá? Nas terapias a mesma coisa. E não é assim. Então a gente tem que entender que tudo é um processo. E a espiritualidade, a nossa relação com os orixás, a nossa relação com toda a hierarquia espiritual é um processo de confiança. O orixá tem que confiar em você, o orixá tem que sentir em você gradiente de confiabilidade, para que haja também um investimento na gente. Então, nós temos várias questões que levar em conjunto ali para conseguir atingir o gradiente de consciência que o orixá exige da gente. Então, tudo isso tem a ver com o nosso caráter, nossa postura, o amor que a gente foca nas coisas, a dedicação, a fé, entende? Então, é tudo um conjunto que a gente precisa ajustar a nossa vida, o nosso processo pessoal, infelizmente. Hoje existem rações para animais supostamente não transgênicas, né? Supostamente, né? Eu não conheço a doutora Clara. Tem que deixar o contato dela aí. Gente, os bots são nossa família. A gente pode ser filho de bots, pode ter filhos bots. Façam as contas. Entre 70% a 75% da população mundial é bots. Já fizeram as contas? Pensem matematicamente, não com o coração. Pensem com a razão. Tá? Isso não é por acaso. Isso tem um porquê. Então, quando você entende que você tem que aprender a amar um bot, é porque isso aí tem a ver com a nossa postura, nossa índole. Pense o seguinte, tem pessoas que amam as plantas. A planta é o ser humano? Não, mas as pessoas amam as plantas. Pessoas amam os animais, amam os passarinhos, certo?
Ou seja, o amor não tem fronteiras. O amor não pode ser limitado a um ser que tem alma, não tem alma, que é um bote ou não é um bote. Esse que é o grande engano de vocês, e esse que está sendo o grande teste. Aquele que sabe amar, ele ama qualquer coisa. Amor é incondicional. Esse é o aprendizado. Por que esse aprendizado? Porque a gente esteve na guerra, a gente fez muita merda na Guerra de Órion. Lembra aquela frase de Chico Xavier, que quem está nesse planeta não é virgem, santo não é? Então, não adianta a gente se fazer de santo agora. Nós estamos nesse planeta por algum motivo. E volto a dizer, não adianta jogar a culpa nos Chopaz, nos Draconianos, nos Greys. Não, isso é muito fácil jogar a culpa nos outros. A gente tem que assumir que, por algum motivo, a gente está aqui. E não foi de graça. A gente ganhou a outorga de vir para a Terra se foder. Para aprender o quê? Índole, caráter, postura. Então, amar um bote não é nada mais do que nossa obrigação. Faz parte do experimento. Entende? Se eu sou capaz de gostar de plantas, de animais, tem gente que gosta de insetos, que gosta de tudo, por que a gente não vai gostar num bote? Até porque tu nunca vai saber quando é, quando não é um bote. Então, qual é o problema? Entende? Então, analisem dessa forma. Um algoritmo da plataforma, ele tem um corpo. Um corpo físico igual ao nosso, faz sexo, pode ter um marido, uma esposa que é um bote. A forma de identificar bots é fácil, mas não vou contar aqui. Eu conto nos cursos só. Não vou colocar isso público, mas é fácil. Tá? Então, o importante não é isso. O importante é como você lida com esses seres. Como que você transcende o preconceito, como que você lida na tua postura, na tua índole com tudo isso. Tá? Então são questões, gente, que a gente precisa transcender. Esse planeta, ele foi desenvolvido para testar a nossa índole por causa da Grande Guerra de Órion. Foram 634 planetas criados pós-guerra para essa função. Então, nessa função, raças distintas se encarnam em uma espécie para desenvolver a compaixão, o amor, tudo isso. E vão trocando. Isso chama-se rota encarnacional. Os Urmas são os que eu chamo de felídeos. Urma é o nome que um inglês, eu acho que dá para eles. Eu chamo de felídeos, são gatos. Então, Urma não é o nome correto. O felídeos. Urma é o nome que o cara deu ali e eu reconheço ele somente por felídeos. Urmas, nem eles aceitam esse nome Urmas. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que entender que a Terra foi formatada para o desenvolvimento da índole, da pesquisa, da conduta. Então, eu vou dar um exemplo. Na Grande Guerra de Órion, você tinha reptilianos versus humanos humanoides, e insectoides versus humanos humanoides, e insectoides versus reptilianos. E a guerra foi bloqueada. Então, foi dada a ordem, reconstruam toda a desgraça que vocês fizeram. Então, havia a mágoa, havia o rancor entre essas espécies. Então, se criaram 634 planetas ao longo da zona neutra, com raças específicas, onde ali você deixava teu corpo em criogenia, entrava no processo de metaverso e encarnava naquela raça que você odiava, para você aprender a amar, a entender e a sentir o que era ser aquela raça. Suas reações endócrinas, emocionais, a questão fisiológica, a reprodução, o sexo, tudo. Os filhos, a parte da maternidade, paternidade, tudo isso. Entende? Então você fazia um ciclo de 1, 2, 3 encarnações e saía. Tu tinha tua experiência dentro de um simulador para você começar a perder aquela raiva, aquela, vamos dizer assim, rancor daquela raça que você tinha lutado até a morte numa guerra. Tá? Então, tecnicamente, esses planetas foram formatados com essa estrutura. E a Terra também. Certo? Então, desses 634 planetas, acabaram sendo usados como laboratório encarnacional, certo? No exemplo do filme Avatar, onde você saía do teu corpo, entrava em outro, tinha uma experiência e saía,
para dessa forma começar a criar a fusão dessas espécies pós-guerra e acabar com o rancor, a raiva, o racismo entre elas. E isso foi aumentando o número, tá, de integrantes da Aliança Galáctica, que de 72 pulou para 108 em pouco tempo. Então, a Aliança Galáctica ela foi sendo incorporada por outros grupos do pós-guerra quando esses processos encarnacionais acabaram girando uma rota encarnacional para a coisa fluir de uma forma mais harmônica, mais pacífica, certo? E assim, até o dia de hoje. Acontece que, infelizmente, desses 634 planetas, 150 ficaram em poder dos Chopatos, entre eles a Terra. E aí a coisa desandou em relação ao projeto original, tá? Mas está andando. Com um monte de problemas, mas está. Pergunta se eu quero dar curso no Rio? Não, eu não dou curso no Rio de Janeiro. É São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, Brasília e só no Brasil. Depois eu tenho os outros países que eu vou fora, então eu não tenho tempo, eu tenho que pensar em mim, eu já cortei. O Rio eu dei cursos até 2017 e nunca mais. O Nordeste também até 2011 ou 12 cortei, não mais. E cortei várias outras cidades, né? Portugal, outubro estou em Portugal. Outubro não, perdão, novembro. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria que vocês percebessem, né? Que as pessoas têm que entender que, independente de ser bot ou não, a gente está aqui para mostrar nossa postura, nossa índole, nosso caráter, tá? E eu dou como exemplo assim, existem orixás com um gradiente de energia maravilhoso, outros nem tanto, mas eles estão fazendo o papel deles. Cada orixá que está no outro lado, seja um orixá de verdade, ou seja um bot, ele tem uma missão com alguém aqui na Terra, ele está dando suporte para alguém aqui na Terra. Até aquela pessoa atingir outro nível e passar para outro plano de consciência ou até outro lugar, não importa. Então, nossa função não é como colocar assim, não é ficar criticando. Cada orixá tem uma função dentro do mecanismo. E a gente tem que agradecer que essas funções existem para nos auxiliar e nos dar suporte, né? Agora o resto é com a gente. Na medida que a gente vai mostrando o nosso caráter, a nossa postura, os orixás vão investindo na gente. Isso é gradiente de confiabilidade, tá? Basicamente isso. Franklin, yo no sé mi agenda, así que no me haga preguntas de curso que yo no tengo idea. Lo que es de mis cursos en la página oficial, yo no sé. Yo soy el último a saber. Sé cuando llego a dar el curso, sé cuál es el curso. No me pregunten a mí que yo nunca sé ni qué curso, ni a dónde, ni dónde voy a estar. Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma... Tem um monte de gente querendo participar, mas... Ô, Nicolau tá por aí? O Nicolau fomos juntos para a Patagônia. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que o importante aqui, gente, nesse processo Terra, tudo que vem pela frente, não vem. Eu não vou ficar falando sobre o que vem, estão me perguntando. Vocês sabem que o clima está doido, certo? Então ele não vai melhorar, vai piorar. Entende? Então a gente tem que estar cada vez mais equilibrado. E aí, Nicolau, como vai? Tá em Curitiba ou já foi embora do Brasil? Comprou a BM para rodar ou ficou só com coceira na mão? É que ele quase comprou minha GS na época e ficou, não, que não sei o que, tá? Já foi. Inclusive ela tá em Curitiba, viu, Nicolau? É de um vizinho teu. O cara veio buscar ela aqui.
Comando Orion. Daisy, boa tarde, bom dia. Comando Orion, no livro A Origem tem alguma coisa. Alto Paraíso? Bah, mudou, hein? De Curitiba, baita cidade, ir para Alto Paraíso de Goiás. Parabéns. Shankar é um nhau-nhau grande. Shankar é um nhau-nhau, é amigo do Ashirion. Dentro da hierarquia felídea, existem várias ramificações, tá, gente? Os felídeos, os Urma, como as pessoas falam, é que eu não gosto de usar esse nome Urma. É o nome gringo. Eu chamo ele de nhau-nhau. Eu tenho uma paixão por gatos, então para mim são nhau-nhau. O nhau-nhau lá, os grandão lá, os Thundercats, eles são divididos em 12 facções. Vocês têm os felídeos mais densos do plano astral 5D, que são os mais densos, os que participaram mais da guerra e deram um cacete nas lagartixas e também foram perseguidos por muito tempo pelos lagartixas. Aí você tem, dentro do Império Siriano, várias falanges felídeas, de 7, 8, 9D, Canopus também em outros lugares, e você tem os felídeos e 12D, que são os que estão num dos patamares mais altos. Sim, tem além, mas aqui na Via Láctea, 12D. Em Shankar já chegam em mais de 20D. Porque o código genético felídeo, ele é imortal, ele é um MCM também. Então, Shankar faz parte de uma equipe de felídeos que está aqui ajudando na resistência pleidiana aqui na Terra, desde Ágata, Shambhala e outros centros intraterrenos, e faz contato com várias pessoas, daí que veio a nomenclatura Urma, através do Shankar e dos outros contatados, tá? O Ashirion não faz parte dessa falange, é outra falange. O Ashirion é etérico, ele é de 10D, 11D. Quando está baixinho, mais baixo, ele fica em 9D. Então o Shankar está num nível mais fisiológico, em interação com a Terra, com os projetos nossos aqui, Terra real. Enquanto que o Ashirion está em outro patamar. Aí você tem vários outros. O próprio trono do Pantera Negra é interligado ao Ashirion e ao Shankar. Só que tem uma diferença, porque o Ashirion trabalha toda a hierarquia da Fraternidade Branca e do comando siriano aqui na Terra, enquanto Shankar trabalha o comando felídeo siriano, Orion e as adjacências, que são os outros grupos independentes. Existem vários grupos felídeos independentes que não estão filiados à aliança nem à federação, tá? Não que sejam contrários, não, eles estão num caminho independente. Sabe que gato ele gosta do seu momento de solidão, né? Então isso é normal. Então tem muitas hierarquias felídeas que não se aliaram à aliança porque não concordam com a politicagem da aliança. Então preferem ficar na deles e atuam quando é necessário, tá? Com relação aos canídeos, eu não tenho muita conexão com eles, mas é um trabalho bom. A hierarquia que responde pelos canídeos são os lobos, os homos lobos, né? O Exu lobo, por aí vai. Aí pega uma linha mais xamânica, mas eu conheço eles me ajudaram bastante no Lago Lake Louise, lá quando eu fiz o resgate de um monte de almas. Foram os canídeos que lideraram todo aquele trabalho. Mas eu não interajo muito com a hierarquia deles. Nada contra, simplesmente não tem tanta conexão quanto eu tenho com os felídeos, com os gatos, né? Então, acho que pode ser isso. Não. A Aurora não é uma cidade, uma nave orbital. A Aurora foi construída antes da destruição de Mu. Tá? Bom, então... meu chacinho. Ah, tá forte esse chá. Os bots têm corpos sutis, óbvio. Gente, o corpo sutil é do corpo físico, não é da rede neural. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm um conceito totalmente errado. Vocês têm que estudar muito ainda pela frente. Eu sempre deixo claro nos cursos. O corpo físico, o veículo bariônico Homo sapiens, ele tem corpos sutis para poder funcionar, tá? Independente de ele ser um clone, de ele ser um bot, ou ser um corpo com uma alma, não importa.
o corpo fisiológico, Homo sapiens, ele tem corpos sutis, que são ativados através do corpo astral, pelo cordão de prata, por uma rede neural. Essa rede neural a gente chama de alma. Então o que acontece? Não há muita diferença entre a rede neural que nós temos um corpo criogênico que vem para cá, da rede neural que é produzida pelo sistema IA da Terra. Não tem. Por isso eu volto para vocês. Assistam o filme 13º Andar, para entender isso. Assista o filme Matrix, o primeiro de todos. Esquece os 2, o 3 e o 4, o primeiro. Pra vocês entenderem como o holograma é muito bem montado. Tá? Esse holograma é controlado desde a Antártida, desde Ágata, Shambhala. Tem vários centros de coordenação. Cúpula de cristal que coordena tudo, na verdade. Tá? Então, os corpos sutis, perispírito, pretérico, astral, tal, a estrutura fisiológica precisa dela, igual que os animais. Muitos animais são bots. Tu pega, por exemplo, vacas, os animais de corte das fazendas, né? A própria veterinária, a Aires, não esqueci o nome dela agora, ela uma vez comentava que na leitura, na captação sensorial dela, os animais de corte eram diferentes a energia da rede neural do que um animal independente, que nos cavalos. Na época a gente não tinha se dado conta, porque uma grande parte dos animais de corte, vaca, o gado em geral, ovelha, porco, frango, aquela coisa, eles são algoritmos do simulador, entende? Quem trouxe eles para cá? Os Anunnakis, para servir de comida. Então, a maior parte desses animais, eles têm sentimentos, têm emoções, como todos, mas a sua rede neural é controlada pelo sistema IA, como algoritmo, para servir de alimento para o sistema e gerando e fazer dinheiro, óbvio, porque isso interessa a Vanguard e a BlackRock, interessa aos globalistas, interessa aos poderosos, certo? Então, a estrutura biológica, entendam isso, a estrutura biológica de qualquer raça, qualquer forma de vida, aqui na Terra, vamos falar da Terra, ela tem um sistema endócrino, certo? Logo ela tem emoções, logo ela vai secretar serotonina, endorfina, dopamina, GABA, cortisol, etc, etc, etc. Não importa se ele é um bot ou não. Ficou claro isso? Isso tem que ficar claro para vocês entenderem e parar de fazer pergunta boba, porque é foda. Tem que pensar, tem que estudar, gente. Entende? Tô com a voz rouca, lógico, peguei um puta de um resfriado no sul, porque põe aquela merda de ar-condicionado a 10 graus, e eu fiquei embaixo do ar, idiota, que não me dei conta, dando aula, de camiseta, e peguei uma friagem. Entende? Então, isso aqui não é vinho, não. É aquele chá de gengibre, limão, mel e mais limão. Então, a gente tem que entender essas questões. E quem controla tudo isso, do ponto de vista dos algoritmos, é a Vanguard, a BlackRock. Eles estão, porque eles são controlados pelos Chopates. Ali você encontra o quarto Reich, encontra um monte de coisas. E para minha surpresa, o John comprou um livro do Michael Salas, né, de 2018. Tudo o que eu venho falando há mais de 40 anos está no livro dele. Das bases da Antártida, quarto Reich, viagens no tempo, manipulação de DNA, controle da economia mundial, controle da religião, tudo que eu venho falando em todos os cursos, palestras, está publicado no livro de Michael Salas de 2018, que ele comprou pela Amazon Prime, né? Para quem conhece Michael Salas é fácil, é que o John lê fluentemente inglês, né? Porque ele é suíço, então o primeiro idioma dele é o inglês, não o português. Na verdade é o inglês, o gauchesco e depois o português, né? Porque ele escolheu ser gaúcho em vez de suíço, tá? Então estou comentando isso porque esse livro ele mostrou, achei interessante, e tudo que eu venho falando há anos está publicado e aberto para as pessoas. Tá?
O nome não sei. Não saberia te dizer porque é do Michael Salla. Só procurar na Amazon Prime os livros do Michael Salla e comprar. Só que tá em inglês, né? Tá? O Michael Salla fala do Core, fala de várias contratadas. Eu vou começar a comer gengibre que nem cenoura, né? Acho que deve ser bom. O curso foi bom. Tava legal o cursito, né? O curso no Rio Grande do Sul sempre foi bem, né? Porque eu gosto do Rio Grande do Sul, me sinto em casa. Né? Semana farroupilha ainda, né, meu? Então tem que fluir bem o curso, né? Tomei quase 4 térmicas de chimarrão, 2 por dia. Né? O chimarrão de lá é maravilhoso. Né? Tava lá o Chiquito e a Chiquita lá fazendo companhia. Então, como sempre, os cursos no Rio Grande do Sul são únicos. O que fodeu a gente foi o ar-condicionado. Mas é um problema do John. O carro no John, quando ele anda de carro, ele põe a 15 graus, 16 graus. Não dá para entender. Eles estão acostumados com aquela temperatura. E eu não uso no meu carro, raramente uso o ar. E quando uso é 23, 24, só para climatizar. E aqui em casa, tu vê, eu já desliguei porque eu não aguento. No meu quarto eu também não uso. Né? Abro a janela e paciência. Sem contar que eu durmo com gatos, né? E agora eu tô com um problema de DR com gatos em casa, que chegou uma bebê desse tamanho, assim, peluda. A ciumeira tá comendo solto, né? Então... Não. Chiquita e Chiquita só tem Rio Grande do Sul. Porque eles são piochados e tem CTG. Curitiba não tem CTG, Curitibano Paranaense não tem tradição curitibana. Isso é só coisa de gaúcho, não adianta inventar. Certo? E nós temos que homenagear os gaúchos. Semana Farroupilha é única no mundo. Vocês viram que até em Oslo, eu até compartilhei em Oslo, na Noruega, CTG. Não tem chimarrão melhor que do Rio Grande do Sul, erva orgânica ainda? Pá! Eu já nem perco meu tempo mais comprando por aqui. Então, Ijuí é terra de gaúcho bagual. É pro interior. Porque assim, quando fala gaúcho bagual, esquece Porto Alegre, só tem mimizento, viadinho. Não. Gaúcho bagual, gaúcho cuiudo, que a palavra vale mais que um fio de bigode, é só do interior para dentro. O resto já acabou, entende? O único lugar do Brasil que eu tenho saudade é o Rio Grande do Sul. É o único lugar que eu gosto. O resto, e a Serra da Canastra também, não vou eu gosto de lá porque tem diversão. Mas realmente, assim, em termos de estado, cultura, para mim a única que importa é o Rio Grande do Sul, por causa das tradições. Tu vai lá, por exemplo, agora, Semana Farroupilha, tu entra lá no negócio da avó Isa lá, o piquete da avó Isa. Cara, eu fui 3 vezes já seguida, faz anos que eu não vou, né? Desde que eu separei, parei de ir. Fui uma vez depois da separação só. Tu vê, criança de 4, 5 anos piochada. E orgulho na da piochada. As piazadas dançando, vaneira, chamamé e tal. Ou seja, é até bonito de você ver como o gaúcho tem questão de mostrar sua tradição, sua cultura. Uma das coisas que eu mais admiro na música gaúcha é que ela não é pornográfica. Ela pode até dar a entender algo picante de uma forma muito sutil, de uma forma elegante, de uma forma que não se torna pornográfica. Entende? Então, a letra das músicas, principalmente a letra nativista do Rio Grande do Sul, é maravilhosa.
Aí tu pega, por exemplo, vamos pegar lá a Tia Barbaridade, que já é mais forte, tal, tal. As letras são lindas, elas não falam de putaria. Elas até às vezes são picantes, mas é um picante elegante, entende? Tu pega o Gaúcho da Fronteira, ele tem umas letras mais pegadas, mas ela não falta com respeito com a mulher. É isso que eu acho bonito. Você saber, sabe, galantear uma mulher sem ser picante. Saber falar de uma coisa, uma picardia, mas com sabedoria, com elegância. Entende? Então isso eu admiro na cultura gaúcha. Entende? Então é um povo que eu admiro. E eu não escondo isso de ninguém. Já tem CTG em Unana. Foi a primeira coisa que eu providenciei em Unana, foi um CTG. Já está montado, só falta escolher os gaúchos que eu vou levar para lá. Os arcontes aqui. Bom, entende? Então, com relação a essa questão do assunto original, né, dos bots e tal, o que eu quero que vocês entendam, gente, que nós estamos sendo testados até o último milímetro, nós estamos sendo colocados no limite, tá? Todos nós. Então, eles estão testando nossa índole, nossa postura, nossa conduta, tudo. E isso tem a ver com a separação do joio do trigo e a colheita, tá? O índice de resgate hoje na Terra caiu para 2,5, estava em 3,4, 3,5 até outubro do ano passado. Depois a coisa vai desengolando. Antes da pandemia, o vetor de resgate chegava a 18, 18,6, 18,7. Então caiu muito. Então dá para recuperar? Dá, mas depende de vocês. Depende da postura de vocês, depende da rede cognitiva de vocês, depende de vocês focarem, né, que nem eu falo na autoaplicação. Para que a gente usa a autoaplicação? Para limpar medo, raiva, culpa, ódio, problemas que estão no nosso código genético. Então a gente precisa desenvolver um trabalho importante dentro de nós, de transmutação, de limpeza, de ajuste, de purificação, entende? Então a gente precisa se dar um tempo para nós, se dar um tempo, cada um de vocês tem que dar um tempo para vocês, para investir em vocês. Aí que eu sempre falo, porra, pega um pouco as aulas com o Terry Farbs, sabe, de respiração, de Kundalini, de postura, de Tai Chi, Yoga, etc, etc, para entender as ferramentas que o taoísmo desenvolve dentro do nosso organismo, saindo fora da religião. Quando eu falo em taoísmo, eu não me refiro a taoísmo religioso, não, me refiro às práticas internas. Aprender a respirar, aprender a fazer exercício, aprender a conduzir energia no nosso organismo, entende? Então, a gente tem que entender esse lado, tá? É possível praticar um taoísmo, tá? Porém, livre de dogma religioso, livre de dogma de um guru, né? Então isso é importante. A gente precisa fazer autoaplicação, por exemplo, da cura quântica, do Orixá Reiki, do próprio Reiki tradicional, Karuna Reiki, etc, etc, focado nisso. Eu vou limpar meu medo, minha culpa, minha raiva, minhas fobias, tudo que está no meu campo eu vou limpar, porque tudo isso é memória celular, são os chamados miasmas hereditários da linha de ancestralidade familiar, tá? Então nós temos várias questões a serem transmutadas e transcendidas por nós, tá? Na medida que a gente começa a focar um trabalho interno de desenvolvimento.
estou tentando ver, tem alguém? Ah, já nem sei mais quem que é. É tanta gente querendo falar que é difícil. Quando a gente faz ascensão, esse vídeo da consciência coletiva já fala sobre a fusão com a fonte que tudo é. Existem várias fontes que tudo são, locais em cada multiverso. Esses, por sua vez, quando chegam a um ponto de fusão multiversal, acabam se juntando com a fonte que tudo é. Então, é possível sim, sim. Toda a supramônada, quando ela termina seu ciclo de filho paradisíaco, ela se torna uno com a fonte que tudo é. Isso está correto. Só que é lento, né? Não é muito rápido. Né? Alguém está falando que tem uma Yasmin que quer falar comigo? Gente, é só mandar direct para cá, gente. Eu não tenho como ficar indo atrás das pessoas. Até porque eu nem sei quem é quem, tá? Então, assim, manda mensagem. Se eu puder atender, ok. Se eu não puder atender, sinto muito. Entende? Minha agenda é muito puxada e outra... As pessoas viajam na maionese, entende? Então, assim, há coisas que estão além do meu alcance. Minha função não é essa. A minha função é o que estou fazendo agora, dar aulas. Não é atender e não é resolver pepinos, tá? Eu dou aulas e passo informação. Mas tem coisas que eu não me envolvo porque não é mais a minha atribuição essa. Eu mudei minhas atribuições já faz um tempo, né? Nós rompemos relações. Eu e o Einstein, a gente não tem mais ligação. Tá? Divergência ideológica, divergência. Ponto. Tá? Olha, ninguém é dono da verdade. Todos podem se enganar, mas eu tenho meu caminho, eu tenho minha certeza, tenho as minhas confirmações. Então, daquilo que eu falo, eu tenho convicção, porque eu não sou pau-mandado de ninguém. Aí que vem a diferença. A maior parte dos espiritualistas é pau-mandado de alguém, eu não sou. Por quê? Porque eu tenho uma consciência estelar desde pequeno aberta. E eu não tenho disputa de ego com ninguém. Eu faço meu trabalho, ponto final. Não fico me metendo no trabalho dos outros, não fico me metendo no que os outros acham ou não acham. Eu ensino o meu trabalho, ensino o que eu tenho que fazer o que as pessoas têm que fazer, ponto final. E eu sigo o meu caminho, tá? Exu Cura Coral. Franklin, existem muitos Exus, são falanges, são tronos. O cobra coral é um trono do Oxumaré, que são serafins, que são serpentes. Então, o Exu cobra coral é uma raça de reptilianos, certo? Que podem apresentar uma forma humana para não assustar vocês, mas são reptilianos. E é uma falange extremamente poderosa e que ajuda muito a humanidade, tá? Então, você tem o Capa Preta, Exu do Lodo, Rancatoco, Exu Calunga, Tranca-Rua, Marabô, tem uma infinidade de Exus. E o Pantera Negra é uma entre tantas outras falanges, só que ele é uma falange muito poderosa, porque ele é do Cobra Coral, de uma hierarquia de Ágata, ele é agartiano, que nem tu pega o Exu Pantera Negra, é Felídio, da hierarquia do Axírio. Aí tu pega, por exemplo, o Exu Lobo, é de Ágata também, toda a parte canídea. Aí tu pega o Exu Águia Dourada, Águia Negra, aviário. Tá? Só que as pessoas não se dão conta que esses são Exus com forma de animais, porque as pessoas não entendem. Esses seres têm essa forma, eles são dessas hierarquias, são dessas raças intraterrenas ou etéricas, muitos associados ao xamanismo,
como animal de poder, tá? São entidades, são seres de outro plano existencial que nos auxiliam, nos dão suporte e ajuda. Que nem outro trono que todo mundo tem cagaço e é extremamente importante, o trono de caveira. Sem caveira não se faz nada. Qualquer terapia de cura espiritual, de cirurgia espiritual, de limpeza e de encaminhar almas, apometria, tu não faz sem caveira. Entende? Então existe uma infinidade de orixás, de exus, pombagiras, que estão ali nos auxiliando no nosso trabalho. E agora, quem carrega um cobra coral, provavelmente no seu Odu, no seu Ajuntó, como se diz, ele tem falange de Amamba Negra, de Euá ou de o Baluayê, ou talvez o Xumaré. Entende? Aí vai variar muito, aí depende muito, isso tem várias nuances aí, tá? Então tem muitas hierarquias, tem muitos falanges. O Pantera não é que ele seja quimbandeiro. Quem cria a Umbanda cruzada com a Quimbanda é o Exu Pantera. Porque a Umbanda, como estava ligada ao kardecismo, não podia ter linha de esquerda, era só Herê, Pombagira, Caboclo e Preto Velho. Então ela não tinha força para desfazer malefício. Aí é a linha de Exu. Então houve um centro, um terreiro num rio, onde o Exu Pantera Negra se manifestou, ou foi o Caboclo Pantera Negra, não sei, se manifestou e deu ordem para que houvesse uma vez a semana uma gira de esquerda. E assim começa a Umbanda cruzada, tá? Atribuída ao Pantera Negra. Então muitas pessoas acreditam que o Pantera Negra é um Exu quimbandeiro. Para mim tanto faz, gente, não me importa. Certo? É que nem discutir do Zé Pilintra. Zé Pilintra para muitos é quimbandeiro, para outros não é. Eu não vou entrar nessas discussões porque eu não tenho essa bagagem, eu não sou babalorixá, e não cabe a mim discutir uma coisa desse nível. O que eu digo, eu gosto dos orixás, eu tenho um puta carinho, respeito e admiração pelos orixás. Não me importa se ele é da Quimbanda, do Candomblé, da Umbanda. Isso para mim são rótulos humanos. O importante é que o orixá trabalha e ajuda pra caralho. Isso é o que importa. Total. Firmeza do Candomblé não tem nada a ver com Umbanda. Porque Umbanda é devocional, é diferente, está mais vinculado à Igreja Católica. Então as firmezas do Candomblé são porreta, são foda. É que nem quando tu pega a firmeza do batuque nordestino, é forte. Batuque gaúcho também é forte, porque eles vão além da Umbanda. Eles misturam com a linha de Ifá africano, então a mistura. Tá? Então o que acontece? Quando você fala do Ifá africano, são mais de 401 orixás. Tá? E a maior parte dos orixás africanos é Funfun, extraterrestre. Tá? E na Umbanda não se fala em Funfun, só se fala em Oxalá e morreu ali. De Urumilá, o Batalá, o resto ninguém fala. Isso só no Candomblé. E também para por um ponto, porque a maior parte dos orixás do Ifá não foi incorporado no Candomblé. Então o que acaba acontecendo é que você tem várias outras frequências de orixás e de firmezas e de fundamentos que alguns terreiros do norte, nordeste, do sul, alguns do Candomblé incorporaram, talvez até daqui também, que são uma mistura de fundamento de Ifá com Umbanda, e isso fez com que houvesse uma variação muito grande de firmezas e de pontos diferenciados. Por isso que é difícil você dizer hoje, com precisão, responder essa pergunta, tá? Então, tem muita coisa aqui aí interessante. Gente, eu não tenho a resposta sobre todos os orixás porque eu não tenho esse conhecimento, entende? Eu não sou babalorixá, eu tenho o básico,
Então, assim, dentro do Ifá, quando você estuda Ifá africano, a maior parte dos orixás, só que essa maior parte eu não sei responder também, são mais de 400 orixás, eram funfun, eram do espaço sideral, eram extraterrestres, muitos eram reptilianos, insectóides, outras formas, não humanas, inclusive felídeas, tá? Algumas humanas, humanoides. Então eu não tenho como responder de todos, se algum, etc. Não tenho como responder. Aí a gente teria que ver a lenda do orixá para ter mais uma noção, certo? Por exemplo, um caso, Logum Odé. Logum Odé é filho de Oxum com Oxóssi na terra. Ele nasceu na terra, então é um orixá terrestre, certo? Agora, Oxalá a gente sabe que veio de fora. Mas quando Oxalá chega aqui, antes dele vem o Duduá. E quem já estava aqui era Nanamburuque e o Baluayê. Entende? Então, o Baluayê, o Batalá já nem lembro mais, o velho. O Batalá é o velho, né? O Baluayê é o novo. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que ver as lendas dos orixás para tentar entender mais ou menos essa questão entre os orixás que vieram de fora e montaram esse planeta e a estrutura dele e os que vieram depois deles, né? Então, é uma questão que aí é para quem é profundo conhecedor de Ifá, profundo conhecedor das lendas do Candomblé, ou as lendas africanas que foram trazidas para cá para poder discutir isso, que não é meu caso. Eu não tenho essa bagagem, entende? Então, assim, há certas coisas que eu não vou me meter porque eu desconheço. Sinceramente, eu desconheço, tá? Então, tem muita... Por exemplo, aqui no Brasil tem mais de 16 tipos de umbanda diferentes e nem todas entre elas se comunicam. O Candomblé são mais de 12 ou 13 categorias ou qualificações diferentes. Isso é muita coisa, então é difícil a gente responder com exatidão porque é muita informação, muito desencontro e muitas coisas paralelas e como passou muito tempo, por exemplo, tu é do Candomblé, tu briga com alguém, sei lá, sai, monta tua umbanda, mas com o pé no Candomblé. Então já não é não é uma umbanda pura, porque tu vai usar muita coisa do Candomblé nessa umbanda. Entende? Então, isso fica complicado. Por isso que não dá para ser assim. É assim, não dá para ser ditatorial quando a gente fala sobre umbanda, Candomblé, nação gaúcha, batuque nordestino, porque tem uma ramificação muito grande, entende? Eu não tenho a base do conhecimento para poder responder com precisão. Entende? Então aí tem que estudar, ou tem que perguntar para os caras que realmente sabem, que tem muito tempo de casa, né? El alma es una red neural, no es un cuerpo, gente. El alma no es un cuerpo, es una red neural igual que electricidad, que atraviesa cualquier cosa. Son varios los comandantes que hacen el trabajo de Batalá. Son varias jerarquías, no es uno. Son varios comandantes que tienen ese rango. Porque o Batalá es como decir un coronel. ¿Cuántos coroneles hay? Miles, cientos. Entonces son algunos seres de un alto rango del comando estelar que actúan en la energía que aquí en la Tierra llamamos de Batalá. Entonces no hay como responder quién es, son varios. Hay acturiano, hay pleidiano, hay siriano, hay andromediano, hay felidio, hay aviario, hay humanos, humanoides. Hay varios, entonces no hay como definir quién es. O Efraim tem um conhecimento do cacete. Mesma vez quando a gente conversa sobre isso, ele fala, Rodrigo, tem tanta coisa hoje em dia, tem tanta sala, tanta coisa que é difícil. Por exemplo, uma das questões que dá muito pau. Pelo Candomblé, Xoroquê é Exu, ponto final. Não é qualidade de Ogum. Isso pelos maiores babaluxás do Brasil, eles afirmam e batem o pé nisso. Não existe qualidade de Ogum com o nome Xoroquê, como o Rubens afirma. Entende? Já é um puta de um pau.
Aí tu pega com os babá de Ifá, o Babá King, por exemplo, e todos os da linha dele, eles dizem a mesma coisa. Xoroquê é Exu, ponto. Não existe na África nenhuma qualidade de Ogum que seja associada a Xoroquê. E aí? Tu vai falar o quê? Vai brigar? Ok, fica quieto. Eu vou ter que aceitar. Entende? Então, por isso que é uma situação muito complicada quando a gente quer discutir Umbanda, Candomblé, sem ter base. Porque esses caras têm base, né? Babá King é o cara do Ifá. O Efraim tem mais de 50 anos de sacerdócio. Fora os outros que tem por aí. Entende? Então, eu estou colocando um exemplo para vocês perceberem como é complicado querer discutir, querer se meter numa área que não corresponde a gente. Por isso eu falei, o importante é que o Orixá está trabalhando, está ajudando a gente. Ponto final. Não adianta ficar procurando pelo em ovo, que não vai dar certo. Tá? Bom, então, gente, acho que já deu, né? Tá? No, el anclaje nosotros no sonía. Tal vez alguna persona tenga uno u otro, pero en general no, que están asociados a nuestra red espiritual. Pero eso sería para outro assunto. Bueno, não desligue, já estou há 1h30 aqui já, não tem mais o que falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta inteligente. Sí, eu respondi que há vários animais que são bots. A bebê tá por aí brincando, sei lá. A bebê brinca, né? Não vou ficar expondo minha bebê, não é nem minha, é da minha filha. Não, ela só pode usar, ela chama Rovena, mestra do sexto raio. É uma deusa. Para ter o nome Rovena, é uma deusa. Né? Mas ela tá por aí. Esse é um dragãozinho que eu ganhei há muitos anos, está aí guardado aí, cuidando do meu aparelho de som. O Comando Toresh, ele organiza partes da Operação Resgate dentro de certo segmento, paralelamente ao Comando Astra, paralelamente a outros, mas ele coordena antarianos, arcturianos, sirianos, pleidianos, Comando Astra, ele coordena 12 comandos paralelos em um foco só. O Astra está inserido também dentro deles. Não entendi nada, Bogotá. Trufas. Rodrigo é a reencarnação de maquinária? Não entendi nada. O livro de Urântia, gente, está ultrapassado. Não, Alimento Sistêmico tem que reeditar o livro, agora vai mudar por causa do Ocuromo, tem que atualizar ele, entende? Então, assim, não vou mexer nisso por enquanto, porque eu tenho que sentar, refazer o livro, atualizar com o material que o Alexandre já desenvolveu, que ele é acupunturista mesmo, eu não. Então, ele tem que reintegrar tudo. Então, o Alimento Sistêmico, por enquanto, eu não vou mexer, até porque eu tenho que atualizar ele todinho, né? E aí, falta tempo. Né? Tempo e vontade. Tá? Então, acho que estamos aí já, né? Axirion é um comandante do Império Siriano que foi locado no Império
Pleidiano, trabalhou muito no Império Pleidiano. E a Chiron é o gato, o felídeo, né, que é o tigre siberiano grande. Mas os dois são amigos, só que eu mesmo confundia, não sabia quem era quem, eu confundi por muito tempo. Olha, fazer oferendas dentro de casa, você tem que definir uma área só para isso, por causa do campo eletromagnético, da contaminação, tá? Então não é tão simples assim. As 22 delegações, tanta pergunta sobre isso, está nos livros, gente, isso está tudo em livro, nos vídeos, eu cansei de fazer vídeos, está na plataforma, vocês não querem assistir a plataforma, vocês estão perdendo tempo. A plataforma, tudo que vocês estão perguntando está na plataforma. Os vídeos fechados, que eu acho que é $20 por trimestre, gente, tá? Vocês têm mais de 1000 vídeos, aulas para ascensionar. Tem coisa boa pra cacete ali, entende? Então vocês ficam fazendo perguntas porque vocês têm preguiça de olhar lá. É bom olhar lá. Tem coisa que eu não vou responder porque já cansei de falar. Ali tu tem toda uma sequência de vídeos, de práticas e protocolos de meditação, protocolo de ativar o corpo criogênico, tem 1000 coisas. Entende? Até para ativação do corpo criogênico eu já coloquei coisas. Que nem o cruzeiro que a gente vai fazer ano que vem vai ser basicamente práticas de ativação do corpo criogênico. Nós temos umas anomalias climáticas que a gente vai ter pela frente e temos que aguentar, gente. Temos que segurar a onda, não tem jeito. Tá? Eu tenho no meu site www.rodrigohome.com.br, você tem ali plataformas de aulas, de vídeos. Tem vídeos gratuitos e os vídeos pagos. Então você tem a Grumon, que é norte-americana, que paga com o cartão internacional, acho que é $20, $25, não lembro, tá? E tem acesso gratuito, que é vídeo ali. E você tem a Homoplay, que são alguns cursos, tem pouca coisa, que aqui ele usa qualquer tipo de cartão. Acho que já estão misturando os conteúdos, eu não lembro, porque eu não acompanho, eu não sigo. Tem um pessoal que cuida disso, tá? Então, dentro do meu site, vocês têm a parte dos vídeos. Né? Tá ali, tem a parte gratuita e a parte paga, entendeu? Por falar, faz já uns dias que eu não falo com o professor Luiz. A gente tem um monte de questões. Temos o Sol, a ativação solar, o Herculov se aproximando aí. Né? Então nós temos que entender o seguinte: o Herculov já foi fotografado, já foi visto. A NASA está o escondendo, por isso ele cortou o acesso remoto externo para quem não é credenciado nos satélites, tal, para as pessoas não ficarem em pânico. Então o Herculov está numa rota aí entre Marte e Júpiter, segundo alguns, outros dizem que está entre o Sol e Vênus, não dá para saber. De qualquer forma, todas as anomalias que a gente está tendo têm a ver com interferência eletromagnética gravitacional provocada do conjunto Herculov. O Herculov, que é uma anã marrom, tem 4 ou 6 vezes, 4 vezes a massa e o tamanho de Júpiter e tem 8 planetas orbitais. Então, tudo, essas anomalias vêm por causa dele, tá? Então, isso é parte do ciclo, fim de ciclo. É uma questão de tempo até ele ser visível no céu. Ele joga esse monte de porcaria com os aviões também para a gente também não enxergar. Muitas coisas estão além da barreira de frequência. Isso vai criando uma turpidez e a gente não consegue enxergar direito através da barreira de frequência. E uma delas é a gente não ver o Herculov também. Tá?
Então, basicamente é isso. Tem muita coisa para frente ainda para rolar. Mas o mais importante é a gente se manter sereno, se manter em equilíbrio, se manter tranquilo para poder transcender o que tiver que ser para frente. Tá? Certo? Nibiru não pertence ao Herculovos, é outra estrutura. Então a gente sempre imaginou que Nibiru era um dos planetas do Herculovos, ou vice-versa, mas parece que não, porque o ciclo do Herculovos é a cada 6.600 e poucos anos, e o Nibiru a cada 3.600 e poucos anos. Então ali há alguma coisa, uma anomalia, segundo os estudos que o próprio Rodimar andou fazendo. Uma vez eu conversei com o Rodimar sobre isso, e a gente achava que o Nibiru era um dos planetas do Herculovos, e parece que não. Então não há uma evidência clara por falta de evidências científicas, ou seja, quando você vê um planeta nas fotografias do Sorro, a NASA se omite, ela só mostra a foto. Aí tu vê um baita de um objeto cruzando o Sol, mas tu não sabe, por causa do periélio, né, do efeito de distância visual, se ele está atrás, na frente, do lado. Então a gente não sabe, então não temos como definir se de fato o Nibiru é um astro que orbita o Herculovos e passa periodicamente aqui ou não. Então nós não temos como afirmar nada nesse momento do ponto de vista das observações feitas aqui na Terra por astrônomos amadores e por entusiastas que estão tentando ver. Tá? Essa é a grande questão. Então, assim, a gente sabe que ele está chegando, sabemos que ele está aí, eu sei que ele está aí, só que isso, saber, não significa nada. A gente tem que ver os efeitos. Então, temos vários efeitos climáticos anormais. Isso significa que alguma coisa está acontecendo, né, gente? Então, é uma questão de observe os sinais. O professor Luiz já tinha falado. Observe os sinais exógenos que vocês vão perceber o momento. Entende? Então, assim, existe um monte de sinais exógenos mostrando interferências na estrutura do planeta, além dos próprios sinais internos, políticos e sociais. Então, é uma questão de observar e ver o que vai acontecer, gente. Certo? Então é isso. Eu acho que já deu, né? Tá? Bom, até uma próxima live. Fiquem no seu equilíbrio interno. E até uma próxima live, gente. Até mais. Tchau, tchau.